programa de hoje vai falar sobre os sintomas da menopausa e mais do que isso, a gente também vai falar um pouquinho dos tratamentos, porque é o que a gente quer saber também. Quem não está nessa fase vai chegar nela. Será que dá para se preparar? Hoje quem tira as nossas dúvidas é a doutora Renata Zambon Guidoni, ginecologista. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço, Denise, o convite, muito feliz em estar aqui com vocês. Esse é um tema bastante importante, né? Porque é um momento que vai chegar para as mulheres, né? Sim, em todas, né? Não tem como a gente fugir disso, não. E dá para se preparar? Porque me parece que é muito mais do que um momento que simplesmente vai acontecer. Por incrível que pareça, por mais que a gente saiba que vai passar por esse momento, tem até uma transformação psicológica que acontece. As mulheres nessa fase, muitas já têm sua família constituída, elas não querem mais ter filhos, mas pelo fato de dali para frente não poder mais, mesmo que não queira, de não poder, tem uma frustração e pode gerar um momento aí complicado, sem falar nos sintomas, né, doutora? É verdade, é verdade. Tem, na verdade, o preparo, né, uma vida saudável, tomar bastante líquido, uma alimentação saudável, a gente sempre fala a base de soja também é interessante, legal, né, porque ajuda a diminuir os sintomas quando estiver entrando na menopausa. Então, é uma vida mais saudável mesmo. Não tem nada, um grande segredo. Nada de um grande segredo não que a gente faça. É uma vida equilibrada. Atividade física, fundamental, peso, né, manter o peso, né, tudo isso. Já a gente fala sobre um fenômeno que vem acontecendo, que eu percebo, tanto pelas perguntas aqui que eu recebo, quanto pelas vidas que eu acompanho aí nas redes sociais. Já a gente fala de menopausa precoce. Mas para começar, a menopausa que todos esperamos, né? Todas nós esperamos, acontece em que faixa etária, mais ou menos? E que momento é esse? O que significa menopausa? A média no Brasil é por volta de 50 anos. Isso depende muito do desenvolvimento do país, né? Em países subdesenvolvidos, em países desenvolvidos, acaba tendo uma diferença nessa entrada. No Brasil, por volta de 50 anos, mais ou menos, é a média, tá? A menopausa precoce, na verdade, é abaixo de 40, né? Mas a média é por volta de 50 anos. Tá. Tem um momento que antecede essa menopausa? Então, tem. Que momento é esse, então, que de repente a mulher fica sem saber se está na menopausa ou não, se aquilo que ela sente é em decorrência desse momento? Existe a pré-menopausa. Na verdade, tudo isso é classificado como climatério. Legal. Né? O que é o climatério? O climatério, na verdade, ele é o período de transição, né? Daquela falha do período menstrual até o momento que a mulher para de menstruar. Então, a gente tem a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Então, a menopausa, ela está classificada dentro de climatério. Então, toda essa alteração hormonal chamamos de climatério, tá? E dentro disso tem a menopausa. Mas a gente diz que a pessoa está na menopausa desde que ela para de menstruar. Então, parou de menstruar, você conta um ano, né, dessa parada da menstruação, aí realmente a gente pode falar em pós-menopausa, realmente ela está na menopausa. Por quê? Aquele período de transição, às vezes a mulher menstrua um mês, aí fica 2, 3 meses sem menstruar, menstrua mais um mês. Quando ela achou que ia completar um ano, ela menstrua. Exatamente. Então, esse período, às vezes, pode demorar até em torno de 2 a 3 anos. Uau, é bastante tempo. Pré-menopausa, sim. Sim, essa falha, essa alteração menstrual, que é o período de pré-menopausa. Esse momento fica mais difícil para as mulheres que nunca tiveram um ciclo regular? Independente, um ciclo menstrual regular, independente se é o que a gente fala que é o mais padrão, né, de 28 dias, ou se ele já era naturalmente mais espaçado, é mais difícil de identificar quem nunca teve um ciclo regular? É mais difícil porque realmente ela acaba ficando acostumada, né, com essa irregularidade menstrual, né? Hoje a gente tem até medicamentos que nós usamos para poder controlar esse ciclo. Uma mulher que acha que é muito ruim, né, essa falha menstrual, não saber, essa inconveniente de sair, não saber quando que vai menstruar. Então hoje existem, na verdade, medicamentos que a gente usa para poder controlar esse ciclo até a mulher realmente entrar na menopausa. Né? Mas é bem desagradável realmente você não estar preparada para um ciclo menstrual, né? Essa bagunça que vira realmente a vida da mulher. Nosso corpo vai dando outros sinais além da menstruação? Sim, assim, nós temos receptores de estrogênio, que estrogênio na verdade é o hormônio, né? Que
hormônio feminino que mantém os ciclos e todo o corpo da mulher, quando ele diminui, a gente tem várias repercussões no corpo, né? Então a gente começa a sentir pele mais ressecada, a gente começa a ter alteração estrutural no corpo, né? A mulher hoje ela tem um corpo violão, a gente fala que é aspecto ginoide, né? Quadril. Com a entrada da menopausa, com essa diminuição de estrogênio, o corpo a gente fala que começa a ter uma composição androide, né? Começa a ter mais aumento de gordura na região epigástrica, tá? Então, assim, realmente tem uma mudança de estrutura do corpo, de pele, de lubrificação vaginal, de várias situações. Por isso que é fundamental que a mulher faça o seu acompanhamento periódico com o seu ginecologista, né? Sim, exatamente. Ele vai poder nos ajudar. Em que momento é esse que a gente está passando? Tem marcadores no sangue? Faz exames de sangue? Dá para saber? Dá. Por exemplo, em mulheres que usam um regulador menstrual, né? E ela fala assim, quando que eu vou entrar na menopausa? E aí? Nós temos dosagens hormonais, sim, para poder realmente saber se você realmente está entrando na menopausa. Hoje, doutora, muito se fala em, quando for possível, se for possível, abandonar o uso de hormônios, como, por exemplo, dos anticoncepcionais, que as mulheres podem tomar. Especialmente quando eles são única e exclusivamente para não engravidar, né? Então, para o controle aí da família. É uma mulher diferente a que sempre utilizou esses hormônios ou não? Com esses marcadores, então, sanguíneos, você vai saber quando é a hora e quando chegou... independente do uso de anticoncepcional, quando chegar realmente a menopausa, com essas dosagens, a gente vai saber que ela entrou. Também para a mulher que decidiu não menstruar mais. Sim, porque hoje tem uma tendência, né, de não menstruar. Então, a gente tem os dispositivos intrauterinos, né, os DIUs, a gente tem anticoncepcionais contínuos, injetáveis via oral. Então, hoje há uma tendência realmente da mulher não menstruar. Porque hoje a menstruação é um incômodo, né? A mulher moderna, a mulher que trabalha, vai buscar os filhos na escola, quer praticar atividade física. Então, hoje menstruar virou uma inconveniência, né? É um grande mito, então, uma frase que é bem popular, que com certeza já te perguntaram, que a menstruação serve para limpar o corpo da mulher. Não, que as pacientes sempre me perguntam, falam assim, mas se eu não menstruo, para onde vai o sangue? Não é para onde vai o sangue. Na verdade, tem toda essa parte hormonal, ela acaba espessando o endométrio, que é o local de dentro do útero. E se a mulher ela não tem a concepção, não engravida, esse endométrio descama. Se você usa um anticoncepcional para bloquear esse espessamento, né, bloquear a função do endométrio, ele vai ficar ali estável. Então não é para onde o sangue vai, é que não tem sangue, né? Grosseiramente, então a gente poderia dizer que a mulher todo mês se prepara para a concepção. Exatamente. Tá. Nós somos, na verdade, criadas para a concepção. A Olga está na linha, nossa telespectadora que fala do Rio de Janeiro, tem pergunta para a doutora. Oi, Olga, seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade. Pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Denise, eu queria saber com a doutora, é que desde que eu entrei na menopausa, eu entrei com depressão profunda e até hoje, vivo com depressão e sinto muitos sintomas no corpo, como formigamento e muito zumbido no ouvido. Se isso é da menopausa, assim. Mas eu já estou na menopausa, já tem 2 anos que estou na menopausa, que já entrei e não vem a menstruação. Mas acontece que eu sinto muitos sintomas no corpo e depressão. Pinicação no corpo, pinicação na língua. O que você quer saber se esses sintomas estão relacionados à menopausa, né? Eu não sei, porque o médico diz que é menopausa, mas eu tô já há um tempão com depressão e não melhora com remédio nenhum. Excelente sua pergunta, Olga. Obrigada pela participação. Doutora, como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Então, dona Olga, na verdade não é a menopausa que vai trazer a depressão. Ela provoca alterações, sim, de humor, irritabilidade, insônia, e aquelas pacientes que já tinham propensão a ter depressão, isso pode piorar, pode agravar com a menopausa. Então, na verdade, ela já tinha uma tendência à depressão e com a menopausa isso foi agravado, mas não é que a menopausa ocasionou essa depressão. A
Até por esse momento, aquilo que a gente falou aqui no início do programa, isso pode ser ou um gatilho, ou Exatamente, enfim. Mas tem tratamento, ela deve buscar. Sim, mas assim, não é que a reposição hormonal cause vá ajudar no tratamento da depressão, não. Perfeito. Ela precisa realmente de um psiquiatra, um acompanhamento, e pode até, associado a isso, se ela tem sintomas da menopausa, né, os calores, que a gente vai falar daqui a pouco dos sintomas, aí ela associa uma reposição hormonal, caso não tenha nenhuma contraindicação. Perfeito, a gente vai falar de quais são essas contraindicações também. Mas vamos lá, quais são os principais sintomas da menopausa? Que todo mundo se queixa, doutora, é do calorão. Exatamente. Nós chamamos de fogachos, né? Cerca de 60% a 80% das mulheres na menopausa sentem esses calores, tá? Então, como que são, né, esses sintomas? Então, você sente um calor intenso, principalmente em face. Você tem aquele rubor, né, aquele calor localizado em região de rosto, uma sudorese, um mal-estar. Esse é o principal sintoma da menopausa. Outros sintomas que podem ocasionar, risco de osteoporose, tá? Então a menopausa também causa risco de osteoporose. O que mais? Alterações de humor, né? Então irritabilidade, insônia, a gente costuma brincar que é uma TPM constante. Eu brinco com as pacientes, né? Acaba tendo uma TPM constante. Que mais? Alterações de lubrificação vaginal, sintomas que a gente chama de atrofia urogenital. Então, às vezes a paciente, ela sente, parece que ela está com uma incontinência urinária, uma infecção urinária frequente, né? Sente uma ardência, porque na verdade existem receptores também de estrogênio na uretra, né? Então ela vai se sentir mais ressecada. E esses sintomas dão uma sensação de infecção urinária. Até incontinência urinária também, é mais comum pós-menopausa também. Excelente. As perguntas vão chegando aqui, acho importante a gente ajudar o telespectador. A Fernanda, de Patrocínio, em Minas Gerais, faz 1 ano e meio que está sem menstruar. Ela te pergunta se ela pode já considerar que ela está na menopausa. 1 ano e meio já. É lógico, tudo vai depender da idade, né? Então ela precisa fazer uma avaliação de... menopausa ela está. Agora a gente precisa ver que tipo de menopausa que é. Por exemplo, uma mulher que tira o útero, ela tem uma menopausa, Perfeito. mas ela tem uma menopausa cirúrgica. Perfeito. Né? Então assim, menopausa mas a gente precisa entender o que causou essa menopausa. Se realmente é o natural da idade ou se ela tem alguma alteração, né? Às vezes um tumor de ovário, alguma alteração que possa estar alterando. Então, isso é importante, sempre procurar o médico, porque eles falam, eu entrei na menopausa e pronto. Não, precisa fazer uma avaliação. E sabe o que é interessante, né? Hoje tem tanta tecnologia e tantas coisas para ajudar essas mulheres a viverem esse momento, né? Que simplesmente se contentar com faz 1 ano que não menstruo, estou na menopausa, é muito pouco hoje, né? Hoje, antigamente se fazia muito isso, as coisas mudaram, né, doutora? Muito. Hoje a mulher ela não se acomoda mais. E outra coisa, a gente tem internet, né? O paciente vai lá, põe no Google e já dá uma orientada. Lógico que às vezes o Google assusta um pouco, porque ele dá umas orientadas meio erradas. Pro bem e pro mal. Exatamente, mas hoje realmente a mulher tá bem avançada. E essa mudança no comportamento, né, que eu observo, e à frente aqui do Consulta ao Doutor também bato sempre na tecla da gente não se acostumar com as coisas que nos incomodam. Também, saindo um pouco do nosso tema, mas também esbarrando em outro que é bem comum, TPM, cólica. Tem que ter cólica? Mulher sempre tem cólica para menstruar? Não, né? Não. Então, hoje as coisas mudaram e a gente não precisa ficar com esses populares, né? Esses ditos populares. A gente precisa ter qualidade de vida. Perfeito. Né? Então a gente tem que ter dor, não é comum ter dor. Vamos tirar a dor, né? Sentir mal-estar com a menopausa, não precisa sentir isso. Então hoje a gente tem diversos tratamentos para realmente mudar e melhorar essa qualidade de vida da mulher. Tá. Você falou desse fogacho, uma coisa localizada, e aí algumas mulheres dizem, olha, eu tô até brigando com meu marido, porque ora eu me cubro, ora eu me descubro, e ele diz que não paro quieta. Isso acontece, então, às vezes dá frio, às vezes dá calor. O fogacho, ele ocorre principalmente à noite, tá? Então, se a pessoa fala assim, nossa, eu sinto calor o dia inteiro, o tempo todo. Não, isso não é um sinal de menopausa, tá? Então, procurar o seu médico e avaliar o que está acontecendo, se não tinha esses sintomas e está tendo nesse momento.
Então, os fogachos, eles acontecem mais localizados, em região de face, dá aquele rubor, ela fica mais vermelhinha mesmo, parece que está queimando o rosto, e principalmente naquele período mais tardezinha à noite. Tá. Entrou na menopausa, a chance é maior de ganhar peso? Não, não é que a mulher ganha peso pós-menopausa, ela distribui a gordura do corpo. Aquela coisa que a gente estava falando do aspecto androide do corpo. Então, aquela gordurinha que a gente tinha antes em culote, ela acaba saindo desse local e acaba se instalando mais nessa região epigástrica. Então, ela muda a conformação, na verdade, do corpo, mas não que aumente o peso. E essa é uma queixa bem comum. Já você me fala que se com a reposição hormonal dá para evitar essa mudança, porque mesmo que a mulher tenha bastante gordura corporal, essa distribuição nossa, né, especialmente da brasileira, até ajuda um pouco, né? Porque nos deixa mais proporcionais, enfim. Já você me fala se a reposição hormonal pode ajudar nesse momento aí de mudança da distribuição da gordura corporal. A Sônia, nossa telespectadora, está na linha para falar conosco. Tem pergunta para a doutora, ela fala de Itápolis, em São Paulo. Oi, Sônia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Nini? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Muito obrigada. É que eu estou com 57 anos, faz 4 anos que eu entrei na menopausa, mas eu não sinto problema nenhum. Como se eu fosse uma mocinha de 16 anos. E eu tenho medo que isso pode dar problema mais pra frente. Eu queria perguntar para a médica, para a doutora, se tem problema, se eu posso ter problema mais pra frente. Excelente. Não fiz tratamento, não fiz nada. Excelente sua pergunta, Sônia. Muito obrigada. Um beijo enorme para você. Obrigada igualmente. Doutora, eu não senti nada. Ótimo. Tá na menopausa, não tem sintoma nenhum. Isso é um problema? De jeito nenhum. Na verdade, assim, a terapia de reposição hormonal não é obrigatório. Na verdade, você vai fazer para você suprir tirar aquele sintoma que está te incomodando, né? Minha mãe nunca teve sintoma. Agora, o grande risco é o quê? Realmente a osteoporose. Então, isso tem que acompanhar, porque os primeiros anos de menopausa são os maiores riscos para realmente ter a osteopenia e futuramente a osteoporose, entendeu? Ele tem uma maior reabsorção óssea, uma maior perda óssea nos primeiros anos de menopausa. Então, a reposição hormonal, ela ajuda muito nisso, né? Então, ela previne realmente a osteoporose e mesmo riscos de fratura em paciente que já tenha a osteoporose. Tá? Porque o que é a osteoporose? A osteoporose, ela deixa o osso poroso, fraco, tá? Então, a gente precisa o quê? Trazer o cálcio para esse osso e fortalecer esse osso. Então, a reposição hormonal ajuda muito em relação a essa parte óssea. Então, às vezes, não tenho sintoma nenhum, mas como tem um maior risco, já tem, de repente, uma osteopenia ali, então utiliza essa estratégia não para redução desses sintomas que são mais clássicos, mas para ajudar. Porque as pessoas, elas pensam muito assim, menopausa, fogachos, os calores. É isso, menopausa, e não é só isso. Na verdade, isso é importante com relação à qualidade de vida, mas a osteoporose traz muito mais problema, né? Sim, muito mais. Então, assim, não é só esse sintoma. Então, por exemplo, insônia, irritabilidade, tá? Esses sintomas de atrofia urogenital, que com certeza a pessoa vai sentir, tá? E geralmente é por volta depois de uns 5 anos de menopausa. Ela falou que acho que tá 4 anos só. Pode ser que chegue ainda. Então pode ser que realmente ela ainda tenha uma boa lubrificação. Tá. Mas ela vai realmente sentir a falta do hormônio na região da vaginal. Tá, perfeito. A reposição hormonal, ela é a mesma para todo mundo? O tipo de reposição? Com relação a doses? Não, de jeito nenhum. Não, existem vários tipos de reposição. Existe reposição via oral, existe reposição que você faz transdérmico, né? Você tem cremes, gel, você tem implantes, você tem via vaginal. Então, hoje tem vários tipos de reposição hormonal. E aí, com o médico, as pessoas vão escolher, as mulheres escolhem. Sim. Já a gente fala prático, o que está mais em alta hoje. Muita gente vem falando do gelzinho, então, para passar na pele, né? E já você me conta se é fácil de mensurar essa quantidade, porque você depende de quem está aplicando também, né? Já a doutora vai explicar. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, já tenho perguntas aqui. Você que está em casa,
pode participar enviando sua pergunta pelo facebook.com/consulta ao doutor ou então no facebook.com/Denise Luque. Por exemplo, a nossa telespectadora Vani Vitória quer saber sobre o chá de amora, se é mito ou verdade, que ele pode ajudar aí nesse período de menopausa. E essa é uma das perguntas mais frequentes aqui, que é algo bem fácil, né? Aí você me fala, se o exagero pode até trazer problemas, se tem alguma comprovação, como é que funciona? A gente sabe que alguns corpos reagem bem, mesmo com soluções que não tem comprovação científica nenhuma. No próximo bloco a doutora vai explicar, não saia daí e mande suas perguntas. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre menopausa e os sintomas desse momento aí que as mulheres precisam passar, né? Todas queremos passar, que significa que estamos vivendo, né? Cada vez vivendo mais, então é um momento realmente que vai durar mais do que durava antigamente. Quem tira as nossas dúvidas hoje é a médica ginecologista a doutora Renata Zambon Guidoni. Falei direitinho, né? Na verdade, hoje a gente vive mais na menopausa do que antigamente. Sim, a gente vive 1/3 da nossa vida na menopausa. Então, por isso a importância de você viver com qualidade, né? Então, realmente, procure o seu médico, avalie, porque tem tantas coisas legais hoje, né, para serem feitas em relação à menopausa, né? Eu acho que vale a pena. Aliás, por isso que a medicina também vem trazendo novidades nesse sentido, né? Porque é uma demanda que precisava ser respondida, né? Sim. Além de ginecologista, médica ginecologista, você trabalha com essa parte de cosmética ginecológica, né? Queria que você falasse um pouquinho do que se trata. É uma busca que vem também durante a menopausa? Vem, bastante, porque a parte da cosmética ginecológica não é só a parte estética, né, que a gente acaba atuando na área genital. Ela é principalmente funcional. Então, por exemplo, naquelas mulheres que fazem reposição hormonal e acabam não tendo o que elas desejam, né, um tratamento adequado vaginal e acaba não melhorando, a gente tem outras alternativas. A gente tem laser vaginal, a gente tem radiofrequência, que melhora a lubrificação, melhora esses sintomas de atrofia urogenital, aquela coisa de infecção de urina, aquele sintoma ruim, então a gente acaba melhorando tudo isso. E tem outras coisas, né? Tem tratamentos para vaginismo, tem a parte estética também, que a gente acaba fazendo preenchimentos de vulva. Então, tem muita coisa legal para a mulher, né? Hoje a mulher, ela se olha mais, ela se toca mais, né? Então... Isso é uma queixa que a mulher traz para você ou num exame que se faz ali no consultório, então... Você já consegue detectar, então, se existe uma atrofia? É algo que ela te conta? Não, a paciente me procura pelos sintomas. Pela queixa, né? Eu jamais vou chegar para a paciente e falar, olha, eu acho que você tem que fazer isso. Não. Perfeito. Não, isso tem que ser uma queixa da paciente, né? Então, com a menopausa, o que acontece? Os grandes lábios vaginais, eles dão uma atrofiada. Né? Então, a gente tem como utilizar laser ou radiofrequência para poder melhorar, fazer um estímulo de colágeno dessa pele. Tá? Como as mulheres fazem rosto, né? Então, a gente tem como melhorar tudo isso, a lubrificação vaginal também. Por exemplo, em mulheres com câncer de mama ou trombose que não podem fazer reposição hormonal, a gente tem esses outros métodos, né, que acaba substituindo. Excelente. E, aliás, tem mulher que não tem a contraindicação, mas tem medo. Já você vai me contar o que faz com a mulher que tem medo da reposição hormonal. Tem mesmo. Vamos falar um pouquinho da amora, que foi a pergunta da nossa telespectadora. E aí, tantas pessoas já mandaram essa mensagem que eu usei como exemplo, tá? Pergunta da nossa telespectadora Vani Vitória, mas eu sei que eu estou respondendo várias outras pessoas que perguntaram sobre esse tema aqui no Consulta ao Doutor. O que é o famoso chá de amora? Funciona? Assim, não tem nenhum trabalho que fala, nossa, realmente o chá comprovadamente.
mas assim, ele auxilia, tá? Ele ameniza os sintomas da menopausa, principalmente desses fogachos, tá? Então é o chazinho mesmo, você pega da plantinha, da moreira, faz as folhinhas, você faz aquele chá, ferve, toma, pode tomar várias vezes por dia, não tem contraindicação. Hoje até em farmácias de manipulação você consegue comprar as cápsulas já, inclusive para tomar via oral, então auxilia. Naquela paciente que acabou de entrar na menopausa, que está no auge dos sintomas, não vai ter um resultado tão bom. Mas aquela paciente que já passou uns 5, 10 anos de menopausa, que tem sintomas bem leves, ele ajuda bastante. Tá. Auxilia bastante. Vamos atender a telespectadora? Ediran está na linha, fala conosco de Redenção, no Ceará. Olá, Ediran, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bom? Tudo jóia. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Olha, Denise, eu tenho 41 anos. Tá. 41 anos e já sinto esses fogachos, assim, no rosto, fica vermelho. Tá. E tenho uma filha, tive uma filha aos 37. Tá. Aos 37 anos, certo? Aí eu já sinto esses fogachos e sinto muita dor no corpo, deprimida, né? Fico deprimida. E aí eu queria saber se já tem alguma relação com menopausa precoce por conta de ter 41 anos, né? Tá. Ediran, tá fazendo o seu acompanhamento ginecológico no tempo certinho, como o médico pede? Você tem uma filha novinha, né? Não, não tô fazendo, não. Tá. Não tô fazendo. Eu sempre sinto assim, né? Esses fogachos no rosto, né? Fica vermelho, dá aquele suor. Geralmente, assim, a tardinha dá um suor, que eu não sei explicar de onde. Os sintomas você tem, né? Tá. Sim, aí... Entendi. Será que isso tem alguma relação com menopausa precoce? Porque eu tenho 41, né? A doutora vai explicar. Obrigada, Ediran. Tá um beijo para você. Obrigada, Denise. Um beijão. Beijo para você. Obrigada pela confiança, doutora. Essa é uma pergunta bem frequente também. Porque às vezes a pessoa... Ediran, né? Isso. Ediran. Ela tem os sintomas, tem 41 anos. Então, Ediran, nem sempre, na verdade, esses sintomas de rubor, desse calor no rosto, é a menopausa. Então, ela precisa estar... Ela falou assim que sente dores no corpo também. Então, precisa ver se não tem nenhuma doença autoimune associada ou alguma outra coisa. Então, é importante sempre estar em acompanhamento com o seu médico para você avaliar. Se ela menstrua normalmente, isso já é um fator que, sabe, ela tem produção de estrogênio e progesterona, ela está menstruando normalmente. Então, ela não está na menopausa. Tá? Para você ter esses sintomas, você tem que ter falhas menstruais. Perfeito. Se você não tem falha menstrual e está sentindo esses sintomas, converse com o seu médico, porque pode ter uma outra doença associada. Essa falha na menstruação, ela só é válida quando a pessoa não está tomando anticoncepcional e quando ela toma e faz uma pausa que deveria menstruar. Se ela entrou na menopausa, não vai menstruar? Então, falha menstrual também não significa que ela esteja entrando na menopausa. Tá. Então, às vezes, ela pode ter algumas outras patologias que cursam com alteração menstrual. Você tem a síndrome do ovário policístico, algumas outras patologias que acabam alterando. Então, só a falha menstrual também não significa que está entrando... Por isso que é importante o acompanhamento. O acompanhamento médico. Eu até perguntei... Isso é fundamental, né? Porque... Eu perguntei porque é algo... Quando a mulher já tem sua prole, né? A chance dela não voltar ao ginecologista é muito grande, né? Então, a gente percebe que existe uma busca maior especialmente por essa especialidade médica, no momento de engravidar, enfim. Não, desde lá cedo, quando a menina menstruou, até às vezes antes, né? E depois de ter filhos, fazer esse acompanhamento para saber se está tudo certinho, né, doutora? Exatamente. Porque é o que eu sempre falo para as pacientes. A mulher a gente tem que tratar como um todo. Eu acho que o ginecologista tem essa obrigação. É verdade. Né? Então, não é uma mama, é uma vulva, é uma vagina, não. A mulher é um todo. Então, eu acho que faz parte, sim, o ginecologista tem que cuidar da mulher no geral. Tá? Então, você tem que investigar a tireoide. Se tiver qualquer alteração, você encaminha para os especialistas, mas eu acho que o ginecologista é fundamental a avaliação geral. É o nosso médico de confiança, Às vezes a mulher ela acaba procurando só o ginecologista. Só o ginecologista. Acaba sendo o médico dela para a vida toda. Então, eu acho que é nossa obrigação, assim, a gente rastrear tudo. Perfeito. Até quando você fala da osteoporose, para fazer esse acompanhamento, o ginecologista faz isso sozinho,
se existe já, de repente, um risco de fratura, uma lesão que pode acontecer a qualquer momento, a situação está mais grave. Como é que é isso? Como é que faz esse acompanhamento na menopausa da osteoporose, doutora? Existem hoje exames que a gente avalia o grau, né, dessa porosidade. Da osteoporose. Tá. Então, isso é fundamental. Então, a rotina, orientar em relação, por exemplo, à atividade física de impacto, ajuda muito nessa melhora desse fortalecimento ósseo. Então, atividades físicas, por exemplo, como musculação, caminhada, corrida, tudo que tenha impacto é o melhor tipo de atividade física. Tá? Bebida alcoólica, tabagismo, tudo isso favorece esse risco de fratura, esse risco de osteoporose. Alguns medicamentos também, alguns antiácidos, corticoides, então tudo isso pode acelerar esse processo de desgaste ósseo. Tá? Então tem que ter acompanhamento. Geralmente a gente faz esses exames que chama de densitometria óssea. A gente faz esses exames antes da mulher entrar na menopausa, naquele período pré-menopausa, quando começa a ter algumas alterações menstruais, para saber como que tá, se realmente ela tem um osso realmente está bom, ou se ela já tem uma osteopenia, que já é uma diminuição, né, dessa qualidade óssea. Então a gente já faz uma prevenção para que quando ela entre na menopausa não tenha esse risco realmente de osteoporose. Então tem como prevenir, sim. Joia. E quando você fala que nos primeiros anos são os que oferecem maior risco aí para a osteoporose, né? Você precisa que essa mulher volte, né? Para você, se precisar pedir esse exame de novo e saber como é que está essa progressão, né? Os 5 primeiros anos de menopausa são os mais críticos, né? Primeiro nos sintomas, os sintomas mais intensos, o risco maior realmente desse desgaste ósseo. Então, é quando realmente ela tem que ter um acompanhamento mais intenso, realmente. Vou fazer a pergunta da nossa telespectadora Diná Ferreira, Diná que participa sempre aqui conosco. Ela diz que tem caso de câncer de mama na família. Ela quer saber de você, doutora, se ela pode fazer reposição hormonal, porque ela tem osteoporose. Joia. Se ela vai fazer reposição só para osteoporose, não vale a pena. Tá? A reposição é para alguns sintomas. Então, se ela já passou um tempo de menopausa e a única coisa que ela tem é a osteoporose, existem outros medicamentos que fortalecem o osso e que vão tratar só essa parte de osteoporose. Agora, se ela tem associado alguns outros sintomas, fogachos, né, essa irritabilidade, tem alguns sintomas mais intensos, aí pode fazer a reposição. Na verdade, assim, precisa ver qual o parentesco dela de câncer de mama. Então, eu falo assim, eu tenho uma bisavó com câncer de mama. É diferente de você ter uma mãe com câncer de mama. Entendi. Tá? Então, não é contraindicação um parentesco, mas tudo é uma questão de bom senso. Tá? Então, assim, em parentes muito próximos, eu acho que realmente a gente tem que tomar muito cuidado com a reposição hormonal. Não é que o hormônio vá causar o câncer de mama, tá? Mas para aquelas pacientes que já têm uma predisposição, que têm uma hereditariedade, ele pode acelerar o processo. Tá? A Cristiane Araújo diz que assiste o programa diariamente, não perde nenhum. Ela é de Recife. Obrigada, Cristiane. Um beijo para você. Ela tem 42 anos, fez uma histerectomia há 1 ano e 6 meses. Não tem nenhum sintoma, mas ela quer saber de uma coisa. Como é que ela faz para saber se está na menopausa? Como devo agir? Ela conta que faz exames regularmente e não há nenhum problema. Tem previsão para fazer reposição hormonal? Na verdade, ela está numa menopausa cirúrgica, porque ela tirou a fonte da menstruação, útero. Que é o útero, tá? O órgão que causa a menstruação. Então, ela entrou numa menopausa cirúrgica, mas não hormonal. Tá? Então, ela tem que fazer o quê? Dosagens hormonais para saber se está na menopausa. 41 geralmente é difícil, porque aí seria uma menopausa precoce, hormonal, tá? Então, com dosagens hormonais. Se ela não está sentindo nada, provavelmente foi retirado só o útero e os ovários permaneceram. Perfeito. Quando a gente tenta colocar o maior número de informação aqui, mas para o especialista, só falar histerectomia é pouco, né? Porque assim, existe esterectomia, tem a total, que a gente fala, né? Então aí você tira realmente o útero e você tira os ovários. Legal. Se ela tá sentindo nada, com certeza os ovários dela permaneceram, então só foi retirado o útero. Então ainda ela continua produzindo hormônio, então provavelmente ela vai entrar na menopausa naquela idade mais ou menos por volta de 50 anos. E isso é hereditário. Então, por exemplo, se a mãe dela entrou com 55, provavelmente o dela vai ser um pouco mais tarde. Tá? Então, isso tem a ver, sim, essa parte de hereditariedade. Tá. Tem telespectadora na linha. A Ana Paula fala conosco de Goiás. Oi, Ana Paula, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde. Seja bem-vinda à consulta ao doutor, fica à vontade, pode perguntar. Eu quero perguntar o seguinte, eu tenho 54 anos e eu quero saber sobre a questão, retirei o útero. E aí eu quero saber, assim, se tem algum problema mais grave, assim, sobre osteoporose, esses negócios assim. Por ter retirado o útero, é isso? É. Obrigada, Ana Paula. Um beijão pra você. Outro pra você. Ana Paula tem 54 anos, já Fez uma previamente esterectomia. fez a retirada do útero. Quer saber se por essa cirurgia algo vai ficar mais complicado na menopausa dela? Nada. Lógico, tudo vai depender de como foi a cirurgia. Existe Do que levou a essa cirurgia? Por exemplo, existe uma esterectomia total, que a gente tira o corpo, existe o corpo e o colo uterino. Tá bom. Tá? E existe uma esterectomia subtotal, que a gente só tira o corpo uterino, o colo do útero permanece. Com o tempo de menopausa, o que acontece? A parede da vagina, ela acaba perdendo colágeno. Então, isso pode, né, dar aquela, a gente fala, aquela desabadinha, né? A vagina cai um pouquinho, tá? Se ela fez uma esterectomia total, se ela tirou o corpo mais o colo, ela tem uma facilidade maior dessa parede vaginal anterior cair um pouco mais. Isso às vezes pode até se exteriorizar pela vulva. Ela pode até sentir. Às vezes fala, nossa, eu toquei e parece que tem uma bolinha saindo, tá? Agora, se ela fez só uma esterectomia com permanência do colo do útero, o colo do útero ficou, aí já é mais difícil, tá? Mas com a própria menopausa vai ter realmente um desgaste da parede vaginal. Mas não vai ter repercussão nenhuma, não. E se ela tirou os ovários ou não? Tá. Né? Então, assim, 54 anos, provavelmente ela deve ter entrado na menopausa hormonal já. Mesmo se permaneceram os ovários, Já, provavelmente já ela deve deve... Então, não vai ter nenhuma alteração, não. Tá. Com esse acompanhamento, ela consegue até ver se essa estrutura, de repente, vai cair, se isso vai incomodá-la. Fundamental, é o espéculo, né? Chega em consulta ginecológica, o ginecologista passa um espéculo, olha, examina, faz um toque vaginal. Então, por isso que é fundamental, né? Uma consulta para uma avaliação. Na menopausa, muitas mulheres se queixam da famosa bexiga caída. Isso. É isso que você está falando? Na verdade, assim, existe a própria bexiga, porque a uretra também... Pode ceder. A uretra também tem receptor de estrogênio, então a uretra também cede. Entendi. E a uretra, ela fica em cima da parede vaginal. Então a uretra cede e a parede vaginal também. E aí pode dar aqueles casos de incontinência urinária também pós-menopausa. Tá. Também dá para tratar. Sim, Aliás, dá para prever o aparecimento desse problema. Sim. E aí já até se antes da preparar. menopausa. Né? É aquelas pacientes que tiveram partos normais também, né? Acaba tendo uma frouxidão. Existe um risco maior realmente porque acaba alterando a musculatura vaginal, né? Então é mais fácil realmente ter a gente chama de cistocele, né? Que é esse abaulamento da parede vaginal anterior. Aliás, você falou da questão da incontinência urinária, um tema extremamente importante. Por que é tão incrível ter o seu médico como parceiro, né? E aqui falando de mulher, é o ginecologista, né? Porque você pode contar para ele com segurança, porque eu conheço várias pessoas que não contam nem para o médico do problema, né? É algo tão que envolve a parte social, a pessoa pode nem ir ao médico, e segundo, se ela conseguir ir até o médico, ela não conta por vergonha. E tem tratamento. Mas isso é uma coisa que eu sempre pergunto em consulta. A paciente me perguntando ou não, eu sempre pergunto. Né? Então, tanto da parte sexual como da parte de incontinência urinária. Isso é importante. Eu acho que tem que estar na consulta médica também. Mais chance, então, de acontecer durante a menopausa. Sim, mais chance. Por esses aspectos que você contou aqui pra gente. Sim. Tem várias perguntas chegando. Deixa eu ver a próxima aqui. A Eleusa fez a pergunta também do chá de amora. A doutora respondeu. Catiusca Cardoso. Ela tem corrimento. Ela quer saber se o uso de hormônios, eu acredito que seja aí da reposição hormonal, pode aumentar esses corrimentos. Não é comum corrimentos pós-menopausa. Tá? Então, até pela falta da lubrificação. Exatamente. Então é importante que ela procure o ginecologista para entender de onde que está vindo esse corrimento, né? E se realmente, lógico, se ela tiver algum corrimento, por exemplo, uma candidíase, que é o quê? É aumento de fungo na vagina. Se você coloca alguma coisa mais úmida, que o creme vaginal acaba favorecendo essa umidade, então facilita sim você ter mais candidíase. Tá? Então, porque você está realmente dando um estímulo, que é essa umidade, para o fungo se proliferar.
Então, quem tem candidíase de repetição, acaba facilitando um pouquinho, sim, o uso, qualquer creme, né? Não só o hormonal, mas qualquer creme, um lubrificante vaginal, que hoje a gente tem também, não precisa usar só a reposição hormonal, com hormônio realmente. Hoje a gente tem lubrificantes que a gente pode usar vaginal também para melhorar a lubrificação. Então, tem outras formas que não sejam também hormonais. Perfeito. Por isso que é tão importante ir ao médico, Sim. conversar com ele. De repente, ó, há um modo de tratar que você não gosta, outro que você prefere e o que é recomendado para você, né? Neia tá na linha, fala conosco de São José dos Campos, em São Paulo. Oi, Neia, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Boa tarde. Obrigada. A minha pergunta é o seguinte, eu gostaria de saber, eu comecei com insônia ano passado, aos 45 anos, e eu sempre dormi muito bem. E eu estranhei, porque passei uma noite sem dormir, aí a segunda também já não consegui dormir. Eu falei, estranho, por que eu não estou conseguindo dormir? E procurei, depois de 2 dias, procurei ajuda para remédio para dormir, sem saber o que estava acontecendo. Só após 5 meses que eu estava nesse tratamento com o remédio, com o clonazepam para dormir, que eu fui ao ginecologista e descobri que eu estava na fase do climatério. E junto com a insônia estava irritabilidade, assim, chorando à toa. Então, assim, eu já diminuí, já tem 1 ano que eu estou nesse climatério e eu sinto esse rubor tanto no peito quanto no rosto. E estou fazendo tratamento hormonal, a doutora falou que eu iria começar por causa dos sintomas, estou fazendo com desogestrel. E estou diminuindo bem o clonazepam, estou conseguindo dormir praticamente sem nada. Mas estou com aquela dependência psicológica ainda. E isso me causa muita ansiedade, porque eu sempre dormi bem. Aí eu gostaria de saber da doutora se, além do tratamento hormonal, se eu posso tomar alguma outra coisa natural para ansiedade, que não seja, assim, uma coisa controlada. Obrigada, boa tarde para vocês. Obrigada, Neia. Um beijão para você. Doutora, isso é muito frequente, né? Muito comum essa pergunta da Neia. Com certeza a Neia também vai ajudar outras pessoas que estão nos assistindo. Sim, é uma bola de neve, né, que vai acontecendo nessa fase. Mas aquela coisa que eu tinha falado, provavelmente ela já tinha alguma alteração de humor, então já um caso de uma depressão leve e que entrando na menopausa, né, nesse período pré-menopausa, isso se exacerbou. Né? Assim, não existe nenhum medicamento natural, né? Atividade física pode ajudar muito, né? Porque acaba liberando alguns hormônios que dão prazer, né? De saciedade. Então, eu acho que é interessante uma atividade física associar. Né? Fundamental, exatamente. Melhor. Mas realmente medicamento natural, mas é aquela coisa, você está no caminho certíssimo, né? Então você faz um tratamento com o psiquiatra, toma um medicamento, fez uma reposição hormonal. Se você juntar uma atividade física aí, eu acho que você vai fechar, vai ficar muito bem. Muito bem. Sabe que essa questão da atividade física, muita gente pergunta a questão da musculação, porque é realmente o que está preconizado também para a questão da osteoporose, né? Essa mudança de gordura do corpo da mulher, isso você pode antever, né, e já lançar mão de alguma estratégia, como a reposição hormonal, se for o caso, para não acontecer essa mudança na localização da gordura que deixa o corpo, né? Porque o corpo da mulher, ele é chamado feminino por essa constituição, sim, né? Sim. Isso vai acontecer porque, na verdade, o que acontece? Diminui o estrogênio e o que a testosterona, que é o hormônio masculino, acaba ficando em mais evidência. Então, por isso que o corpo da mulher acaba tendo essa alteração. Não é que a testosterona aumenta, mas é que ela agora que acaba se tornando evidente aí na história. Atividade física fundamental, a reposição hormonal ela vai ajudar, mas a atividade física também, por quê? Porque com essa mudança de gordura, dessa posição que ele fica mais na região epigástrica, existe um risco maior de diabetes tipo 2, pós-menopausa, justamente por isso, tá? Então, assim, ela tem que realmente fazer uma atividade, melhorar a alimentação, porque isso pode trazer, sim, existe um risco maior pós-menopausa de uma diabetes tipo 2, intolerância, né? Uma resistência à insulina, uma intolerância à glicose com essa entrada na menopausa. Então vamos lá, não é de hoje que eu venho recebendo essa pergunta aqui, recebi várias e em outros bate-papos também já recebi. Mulher que entrou na menopausa, então parou de menstruar anos, né? E aí, de repente, houve um sangramento.
e ela diz, voltei a menstruar. E como a vida inteira essa mulher passou menstruando, porque é o que acontece, ela acha isso normal, queria entender. Precisa buscar uma ajuda depois de cessada, então, essa menstruação, passado ali esses 12 meses que você contou pra gente, não é para menstruar mais? Pode acontecer sim, tá? Uns casos de sangramento. Aliás, a maior causa de sangramento pós-menopausa é a atrofia do endométrio, tá? Porque com a falta de hormônio, o endométrio, que é essa área de dentro do útero, ela acaba atrofiando, ela fica muito fina, tá? Então essa atrofia pode cursar com alguns quadros de sangramento vaginal. Então, se acontecer, não se assuste, tá? É normal acontecer sangramento pós-menopausa. Porém, é importante sim procurar o seu ginecologista. Por quê? Porque esse sangramento, o mais comum é a atrofia? Mas pode ter algumas outras coisas que a gente pode comer bola e a paciente, né, pode deixar passar. Um pólipo, um espessamento endometrial, um câncer de endométrio, tá? Então, realmente precisa estar investigando para saber se realmente é por essa atrofia, que é o normal da menopausa, ou se tem algum outro quadro associado. E se for por essa atrofia, não vai acontecer com mais frequência? Ele pode até acontecer, mas aí você faz uma reposição vaginal que ajuda muito. Tá bom, local mesmo. Local, ali. vaginal. Excelente. Quem tem endometriose durante a menopausa, isso cessa? A tendência é cessar? Mulher que a vida inteira sofreu com endometriose, para engravidar precisava fazer as intervenções ali, cirúrgicas antes. Como é que fica? Sim, os sintomas da menopausa, os sintomas da endometriose, realmente eles acabam desaparecendo, tá? Porque o que é endometriose? A endometriose é o endométrio, que é essa camadinha de dentro do útero, fora do útero, tá? Então ele pode se instalar em alguns lugares, pode se instalar na própria musculatura do útero, que a gente chama de adenomiose, ou ele pode se instalar no ovário, pode se instalar na vagina, em intestino, em bexiga. Então, cada vez que a mulher menstrua, esses focos de endometriose, esses focos de endométrio fora do útero, eles vão aumentando. A partir do momento que você para de menstruar, esses focos estabilizam ou realmente até desaparecem. Tá? Então, realmente, os sintomas amenizam muito ou acaba realmente desaparecendo. Reposição hormonal nessas pacientes, eles podem reativar? Podem. Tá? Então, pode sintomas ativar os focos podem. De novo. Podem. Bom, aí você pode pesa voltar... o Exatamente, risco-benefício. risco-benefício. É realmente uma Risco-benefício. conversa aí tua com o Por isso médico. que cada caso é individualizado. Não dá pra falar, olha, pra você sempre pode ter reposição. Não, cada caso é individualizado. Perfeito. Esses sintomas costumam cessar depois de um tempo? Sim. Quanto tempo? Porque tem algumas pessoas que querem esperar, né? Elas querem aguentar esse depende. período. Isso acaba variando realmente de paciente para paciente. Uma média de 5 a 10 anos. Os primeiros 5 anos tem bastante, mas depois do 5º ano já começa a diminuir muito, depois dos 10, muito raro. Ah, tá joia. Então a ideia é que esses sintomas reduzam, eles diminuam. Isso. Por que eu tô perguntando isso? Existe uma janela de oportunidade para agir quando a menopausa chega, para lançar mão de estratégias como a reposição hormonal, por exemplo? Sim, sim. Os primeiros 2 anos são fundamentais. Se puder realmente fazer a reposição hormonal, é o ideal. E a gente, por segurança, até pelo que os trabalhos mostram, os primeiros 5 anos a gente tem... é aconselhável fazer, lógico, se não tiver nenhuma contraindicação, fazer a reposição hormonal. Nos primeiros 5 anos é o que vai dar maior benefício para a paciente. Para os sintomas, para a parte óssea. Mesmo que ela pare depois? Mesmo que ela pare depois. Tá. Mesmo que ela pare. Os primeiros 5 anos são realmente estratégicos. Já já a gente fala sobre quais são essas opções que tem hoje no mercado. Eu falei sobre o creme que passa na pele, já já a doutora explica. Obesidade é uma questão a ser tratada aqui também para mulheres que já eram obesas mesmo antes de entrarem na menopausa. E aí, parece que esse fogacho e esses sintomas podem ser mais exacerbados nas mulheres mais obesas, né? Sim, mulheres obesas têm realmente tem uma repercussão importante pós-menopausa. Porque a gordura ela pode ser convertida em estrogênio. Tá? Então, mulheres obesas, elas têm um risco maior de câncer de endométrio, câncer de mama, tá? Por essa conversão. Então, realmente, assim, a atividade física é importante em qualquer momento da vida, mas pós-menopausa principalmente. Tá? Porque além da gordura abdominal, que acaba tendo um maior desenvolvimento pós-menopausa, você juntando com a obesidade, então o risco realmente de diabetes tipo 2, risco de infarto, né? Então, realmente, ela é maior.
Então, assim, atividade física, perda de peso, fundamental pós-menopausa. Inclusive para as mulheres que não podem fazer essa reposição hormonal, né? Então vão ter que usar, Sim. todo mundo deveria usar essas estratégias que não são medicamentosas, mas as que não podem e de repente se veem numa situação ali difícil, tem que se jogar mesmo na atividade física e na educação alimentar ali de qualidade, né? Exatamente. Tá. Você falou da soja. Em qualquer idade as mulheres poderiam consumir os alimentos de soja? Pode consumir soja em qualquer idade. Sem nenhum comprometimento? Não, ele é benéfico. Soja pode ser usado sempre. Né? Inclusive aquelas pacientes... Hoje a gente tem muito, né? Não come mais carne vermelha, acaba substituindo a proteína por alguma outra fonte, né? Então a soja é uma fonte muito rica em proteína e ele acaba amenizando os sintomas da menopausa. Então eu acho interessante, sim, usar. Hoje a gente já vive um momento em que mulheres da menopausa são mulheres muito jovens, né? Então você não olha para elas e diz que estão na menopausa, não, de maneira nenhuma. Se elas não te contarem, você jamais saberia, né? Jamais saberá. Eu acho isso maravilhoso e eu acho interessante como hoje a gente ainda vive um outro momento. Então dessas pessoas, principalmente as mulheres, né? Muito ativas e entraram na menopausa e têm filhos pequenos. É uma outra... As famílias são diferentes, né? Antigamente, a mulher estava na menopausa, mas os filhos já eram grandes, já estavam formados. Ela já era avó. Exatamente. Né? Menopausa era sinônimo de avó. Exatamente. Hoje não. E hoje não, porque as mulheres realmente acabam tendo os filhos mais tarde, né? A vida profissional acaba tendo um valor muito importante para elas, né? Então, tudo acaba retardando um pouquinho. E aí a mulher realmente entra na menopausa com os filhos pequenos. E até por essa questão profissional, né, onde a mulher não pode faltar e ela tem muitas atribuições, ela precisa cuidar do trabalho, da sua casa, então dos filhos, do marido, é que elas buscam tantos meios de ficar bem. Né? No próximo bloco a gente vai entender como é que a reposição hormonal pode acontecer. A doutora já falou que ela não é única, nem no veículo, né? E nem na quantidade desses hormônios. No próximo bloco a gente vai entender o que será que está mais em alta hoje. Até já! Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre a menopausa, os sintomas e nesse bloco os tratamentos. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Renata Zambon Guidoni, médica ginecologista, também cosmetoginecologista, está explicando tudo aqui para nós. Doutora, tem perguntas assim, dezenas de perguntas sobre... Que momento é esse, então, da menopausa? Como saber? A doutora já falou nos outros blocos, mas eu achei uma pergunta aqui bem interessante da Aline. Ela faz a pergunta para a mãe dela. Ela conta que faz 1 ano que a mãe não menstrua. Sente muitas dores de cabeça, muito calor, não tem desejo sexual e quer saber se isso é menopausa ou falta de hormônios. Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, o que é a menopausa? A menopausa é a falta de hormônio. Então, sim, ela está sentindo tudo isso realmente por falta de hormônio, né? A parada da menstruação, ela se dá justamente pelo declínio da produção hormonal ovariana, tá? Então, sim, por falta realmente de hormônio. Essa questão da libido chama bastante atenção, não só na menopausa, né? É um fator, né? Então, pode gerar essa falta da libido, mas eu queria entender, doutora, que manobras utilizar, então, e se isso é uma questão abordada com mulheres de qualquer idade. Sim. Porque, na verdade, os homens vão sofrer com essa queda hormonal, né, e com todos esses sintomas lá na frente, né? Se um casal da mesma idade, a mulher está na menopausa, o homem não entrou ainda aí na andropausa, né? Essa questão da libido envolve todas as faixas etárias, né? Hoje a gente vê realmente em consultório meninas de 20 anos e realmente até pós-menopausa. Então, assim, uso de anticoncepcional diminui libido,
o estresse do dia a dia, né? Realmente, hoje a mulher tem muitas funções, né? Então, trabalha, filho, marido, chega... Então, realmente, a libido acaba realmente caindo um pouquinho. Isso a gente precisa do homem também, isso é fundamental, né? Que o homem estimule a mulher, porque às vezes tem muitos homens que chegam, vamos lá, e não é bem assim, precisa ser estimulado, né? Até para o homem entender se é o momento da menopausa, né? E que sabe-se que acontece antes na mulher, para ele entender esse momento também, né? E realmente, pós-menopausa, as mulheres sentem bastante. Justamente até por essa diminuição de lubrificação também. É uma associação de diminuição de desejo, né, com uma diminuição de lubrificação. Então, com certeza, as mulheres que vão ao seu ginecologista vão ter esse questionamento. Sim. E se esse for um problema, existem ferramentas. Existem. Perfeito. Existem sim. Perfeito. Tem várias perguntas aqui, muita gente falando do calor, outras pessoas falando que isso é um momento muito ruim da vida da mulher. Na verdade, é um momento que vai acontecer e é melhor que aconteça, sinal que a gente viveu para ele acontecer. Exatamente. E deixar que aconteça da melhor forma possível. E hoje a gente tem vários tipos de auxílio para que essa fase seja passada da melhor forma. Então, não se assustem não, todas nós vamos passar e tem como melhorar. Perfeito. Tem várias pessoas falando aqui que fazem os exames, né, no tempo em que o médico pede, porque eu entendo que também nesse momento você vai precisar ver essa paciente, né, doutora? De repente você passa uma instrução e passa um medicamento, ela precisa voltar para dizer se deu certo ou não. Isso é fundamental, o retorno para a médica entender, porque às vezes o que acontece? Às vezes o paciente vai no consultório, a gente faz um tratamento, e se ele não volta, por exemplo, procura um outro ginecologista, ele vai às vezes dar o mesmo tratamento ou um tratamento similar e você não vai ter um acompanhamento, não vai saber, olha, não deu certo com esse, ótimo, vamos tentar outro. Existem diversas maneiras. Então tem que ter um acompanhamento, sim, lógico. Se depois de várias tentativas não teve resultado, entendi, né? Mas eu acho que tem que ter, isso é fundamental ter um segmento, sim. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de quais são os veículos dessa reposição hormonal? Porque muita gente fala, ai, Denise, mas tem que tomar comprimido, né? Alguém que não vai bem, de repente, com um medicamento via oral, né? Conta pra gente quais são esses veículos, quais são as estratégias? Bom, existe o via oral, que é o mais comum, né? Com risco maior de efeito colateral, tá? Então pode dar um pouquinho de náusea, dor de cabeça, né? Então tem um pouquinho mais de efeito colateral. Existem os cremes, né? Que a gente aplica, os transdérmicos. Legal. Existe o creme via vaginal, existem os chips, né? Hoje pode ser feito formulações, né, de hormônios e ser realmente colocado um chipzinho subcutâneo. Então esses acabam sendo as vias de administração. E você falou do gel, né, transdérmico, que passa na pele. Quais são as principais facilidades e os principais problemas desse veículo? Porque muita gente acaba optando por eles. Tem que manipular? Pode comprar direto na farmácia? Não, existe já pronto, existe. E pode mandar formular também. Tá. Então você pode fazer algo mais personalizado, mas como é que usa? Porque é tão difícil quando eu leio bastante as bulas, né? Às vezes você vai passar um creme ou uma pomada e eles dizem que é um pouquinho, alguns falam até 1 grão de alguma coisa, né? Mas é tão difícil a gente já vem saber. com dosador. Vem com dosador? Vem com dosador. Então, geralmente a gente pede, 1 grama, você vai aplicar 1 grama. Ele já vem com um dosador para você colocar exatamente aquela medida. Excelente, porque é uma coisa que não pode errar, né? Sim. Não já vem com dosador. Em que parte do corpo que pode utilizar? Você pode colocar em antebraço, interior de coxa, mas a gente usa antebraço, interior de coxa, as costas. Absorve bem e faz o efeito. Tem menos efeito colateral. Ele tem menos efeito colateral que o via oral. Tá. O outro que é o chip, que a doutora falou, acho legal a gente falar mais sobre isso. Ele fica dentro da pele? Isso. Dá um medo isso? A paciente tem medo? Ela costuma falar alguma coisa ou não? Não. Acaba nem percebendo, né? E depois tem como tirar também, é bem tranquilinho, não tem problema nenhum. E vai liberando aos pouquinos o hormônio. Tá. De alguma forma tem que retirar depois, mesmo que já acabou o efeito. Algumas pessoas até deixam. Não tem problema. Porque acabarem vendo, algumas pessoas acabam deixando. Mas o ideal é retirar. Tá. E duraria quanto tempo? Então, coloca esse chip, você fica despreocupado, não precisa aplicar nem tomar nada por quanto tempo? Geralmente o chip por volta de 1 ano. É uma comodidade, é uma facilidade bem moderna, né?
é moderno. As mulheres vêm buscando, então, essa facilidade, essa pode ser uma delas. Quais são os principais hormônios que a mulher precisa nessa fase? O estrogênio, né? E aí a gente tem o estradiol, tem o estriol, e progesterona também, alguns casos testosterona, tá? Mas para esses sintomas, né, de fogachos, principalmente o estrogênio, e se a mulher tem útero, o ideal é sempre associar uma progesterona junto também, porque senão o estrogênio isolado, ele pode proliferar o endométrio. Então, por isso a importância de sempre associar um estrogênio com uma progesterona. Tá. Eu recebi a pergunta da Cláudia Pereira, eu vou fazer aqui, que ela vai ilustrar bastante. Ela disse que adora o programa, parabeniza. Obrigada, Cláudia. Ela tem 45 anos, sente muito esses calores no rosto que você falou, doutora, durante a madrugada e com muita frequência. Ela já fez alguns exames e disse que não seria menopausa. Ela também já sentiu esses desconfortos ao urinar, como você relatou, e pergunta, o que será? Pode ser tanta coisa, Cláudia. Às vezes, realmente, procurar um reumatologista por esses fogachos, às vezes pode ser uma doença autoimune. Infecção urinária, tem muitas mulheres que realmente, às vezes, têm até pelo estilo de vida, às vezes cálculo renal, tá? Então, realmente, precisa estar investigando, porque se realmente seu ginecologista não conseguiu avaliar esses quadros de infecção urinária, procurar um urologista que ele vai ajudar, vai te auxiliar também, né, em relação a essa busca, né, esse diagnóstico, mas podem ser muitas coisas, realmente não dá para te falar, olha, pode ser isso. Então, pelo que eu estou entendendo, a menopausa ela é uma coisa bem natural, mas que fica mais claro, tanto para o paciente quanto para o médico, quando ela acontece 50 anos mais. Se acontece antes desse período, realmente você precisa levantar um alerta aí para outros problemas que podem trazer sintomas parecidos. Sim, tá. Exatamente. Então não dá simplesmente para, bateu ali o sintoma. Parei de menstruar, entrei na menopausa. Não. Vamos avaliar idade, ciclo menstrual, os outros sintomas associados. Aliás, essa é uma preocupação muito frequente nos dias de hoje, onde os casais têm optado por engravidar mais tarde. Sim. E aí não se sabe quando essa mulher vai entrar na menopausa, né? Ela pode entrar muito cedo na menopausa. Sim, E ainda com o desejo de engravidar. Por isso que esse acompanhamento vai ser, sim, de importância sem tamanho, né? E uma vez por ano, né? Tão rapidinho, né? Tão simples, né? Sempre precisa fazer o Papa Nicolau e Sim. a mamografia? A mamografia a gente pede, a partir dos 40 anos, ser feito anualmente. Tá. Né? E o ideal é sempre associar a mamografia com ultrassom de mama. Muita gente escreve que vai ao médico, vai ao ginecologista uma vez ao ano, mas não é todo ano que eles pedem a mamografia. Só avaliar e checar ali no exame clínico, pode ser que você descarte sim a necessidade naquele ano, se você sabe que é uma paciente que vai voltar no ano seguinte, ela não vai embora. O que acontece? A gente, pelo toque, a gente consegue perceber nódulos a partir de 2 centímetros. Então, você pode perder algo menor. Exatamente. Então, se for um nódulo muito pequeno, a gente pode perder um diagnóstico precoce. Então, isso é fundamental. O problema é que, às vezes, alguns convênios dificultam, né? Ou mesmo no SUS, né? E dificulta realmente o exame. Mas seria fundamental, sim, anualmente, mamografia e ultrassom. A gente tem o mês de outubro aí muito forte, né, na prevenção e combate ao câncer de mama. Vale a pena sempre aproveitar, né? Tem sempre... tem as chamadas, eles né? Eles chamam, né? Às vezes oferece vale de graça, só levar o documento. Sim, tem então, vários. Dá para fazer lugares. uma vez ao ano essa mamografia, só que também precisa ter o médico para avaliar isso depois. Sim. O SUS mesmo, né? Ele realmente proporciona diversos lugares para fazer exames, né? Alguns hospitais, inclusive particulares, eles acabam cedendo muitos exames gratuitos. Então, com equipamentos maravilhosos, tem né? como fazer sim, ficar antenada mesmo, ir atrás, conversar com o seu ginecologista, que consegue fazer sim. A Viviane Figueiredo faz uma pergunta também que é excelente. Ela quer saber o seguinte: quem nunca pôde tomar nenhum tipo de anticoncepcional na vida, significa que também não pode repor esse hormônio na menopausa?
a gente precisa entender por que ela nunca pôde tomar o anticoncepcional, né? Se é um quadro de trombose, é um risco de câncer. Então, não dá para generalizar. Realmente, a gente precisa saber por que nunca pôde usar, né? Dependendo do que for, realmente não vai poder fazer a reposição hormonal. Nessa questão da trombose, quem já teve trombose ou de repente tem um risco muito aumentado e aí sempre o médico pediu, não houve a necessidade às vezes, né? E ele não utilizou o hormônio. Trombose é fator para não recomendar, não indicar? Sim, histórico de trombose na pessoa. Na familiar, nem tanto, mas assim, a gente já fica também com... É mais problemático, porque tem um histórico familiar. Então, né, eu já fico com receio de passar realmente a reposição hormonal. Mas se a pessoa já teve história de trombose, é uma contraindicação. Agora, são remédios, né? Então, desde lá mais cedo, quando essa menina que às vezes nem tinha iniciado uma vida sexual, teve prescrito para ela um anticoncepcional, era um remédio, né? Então, serve para outras coisas, mas naquele momento era um remédio. Para regularizar ciclo, tem exatamente. Muito, sim. Aí, mais para frente, quando essa família, então, decidiu esperar um pouquinho para engravidar, é um remédio. E aí, quando vai repor o hormônio, é um remédio também. Você espera o quê dessa paciente? Que ela volte? Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, são pessoas, mulheres, utilizando remédios que não foram o médico que prescreveu. É porque a amiga toma aquele anticoncepcional, é porque a sobrinha fez um outro tipo de tratamento. O que se espera disso? O que se espera? Você quer que a paciente volte quando para você ver se deu acne, se deu dor de cabeça, se a reposição hormonal da menopausa está surtindo o efeito que você esperava? Quando a gente prescreve um hormônio, a gente sempre pede para retornar em 3 meses. Porque esse é o limite, na verdade, de a gente avaliar efeitos colaterais. 3 meses. 3 meses, já é suficiente. A gente saber, olha, é importante você voltar para a gente saber se realmente está te fazendo bem, se você não teve nenhum efeito colateral, né? Escapes, né? Que às vezes dá realmente os escapes com o uso de anticoncepcional. Então, em 3 meses a gente pede para ter um retorno. Tá. Havendo algum efeito colateral que deixa essa mulher, não está confortável com aquilo, o que faz? Espera mais um pouquinho, nosso corpo se adapta, nosso corpo ajusta isso, ficar de olho também nos sintomas ali de dores nas pernas, porque mesmo sem ter nenhum risco ali mais aumentado, pode acontecer, né? Sim, tudo isso vai depender da paciente mesmo. Tem paciente que fala, não, eu gostei do remédio, ele melhorou tantas coisas, só aconteceu isso. Então, perfeito. Tem paciente fica pequeno. Então, tem paciente que fala, eu prefiro esperar mais um pouco. Ótimo. Tem paciente que fala, não, realmente, esse efeito colateral foi muito, muito intenso, não gostei, não me adaptei. E a gente passa para outro tipo. Então, hoje tem muitas opções. A gente tem mais 4 minutinhos. O que faz quando você avalia, você pergunta o histórico e a paciente pode utilizar os hormônios para fazer a reposição hormonal, mas ela tem medo? Como é que faz, doutora? Porque não tem como você prever o que vai acontecer, né? O grande vilão dessa história foi um estudo que aconteceu há uns 20 anos atrás, que na verdade eles fizeram um estudo com o uso de hormônios, mas assim, em mulheres depois de um certo tempo de menopausa. E não aqueles 5 primeiros anos que esse é o ideal. Então, lógico, uma mulher com 60 anos, 70, você introduzir um hormônio, existe um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama porque, na verdade, já tinha aquelas célulazinhas ali, então é mais fácil realmente isso acontecer. Então, foi um trabalho que foi o primeiro trabalho que surgiu. Chamou muita atenção. Muito. Então, assim, principalmente os ginecologistas mais antigos, eles têm receio de utilizar a reposição hormonal. Então, hoje a gente sabe, hoje tem milhares de trabalhos, a gente sabe que realmente há muito mais benefícios do que realmente algum problema. Para você ter uma noção, o risco de câncer de mama com o uso de reposição hormonal é 1 para 1000 mulheres. Então, é muito baixo. E não é ele que vai desenvolver, não é ele que vai causar o câncer de mama. Então, assim... Já estava lá, né? Exatamente. Então, isso vale o quê? É o ginecologista desmistificar, né? Então, a gente tem que estudar muito, ler muito os artigos e ver o que tem de mais novo para a gente poder passar essa segurança para a paciente. Porque reposição hormonal é fantástico, desde que bem aplicado. Então, acho que vale a pena, sim.
Converse com o seu ginecologista. Essa relação de confiança é muito importante. Fundamental, né? fundamental. O ideal seria que cada mulher pudesse ter o seu ginecologista, né? Alguém que te conhecesse, que conhecesse até os seus medos, né? Para poder ajudar. Infelizmente, não é isso que acontece com a maioria das pessoas. A gente depende aí de um sistema de saúde que é falho. Ele funciona, e para algumas áreas ele funciona muito bem, mas para outras, como essa relação, ele deixa a desejar. Mas acho que vale também a gente levar perguntas anotadas, né? Mas e fazer esse momento valer. Existem uns centros, geralmente, quando é hospital escola de faculdade, isso é muito legal. Então, você tem uns centros realmente de menopausa. Toda grande faculdade, tem isso. Ele tem ambulatórios específicos de reposição hormonal. Então, eu acho que vale a pena. Então, assim, pacientes que queiram usar e realmente não se sente, às vezes, confiável, não se sente bem passando numa UBS comum, procure um centro, né, uma faculdade de medicina que tenha um ambulatório específico. Eles vão tirar todas as dúvidas e vão te deixar mais segura realmente a fazer o tratamento. E são profissionais super atualizados, super, né? realmente, é fantástico. Fazendo pesquisas vale e ainda melhorando esses resultados que a gente já tem hoje. Exatamente. Né? Mas o medo realmente é algo que complica, né? Mas eu acho que tá melhorando. Tá melhorando. A gente tá tentando desmistificar aí o que foi implantado alguns anos atrás. E também porque a menopausa causa tanto desconforto. Exatamente. Né? As mulheres relatam esse momento com tanta tristeza que não precisava ser dessa forma. Ganhar essa qualidade. Você quer ficar de olho na questão do câncer? Intensifica esses cuidados. Sim, mas né? é lógico, a gente não vai passar uma reposição hormonal sem avaliar a mama, de jeito nenhum. Sem avaliar fígado, mama, né? A parte vascular, a parte cardiológica. Então, não é chegar, eu estou com sintomas e vou te passar a reposição. Não. Tem todo um envolvimento, tem todo um cuidado aí antes de passar uma reposição hormonal. Doutora, eu adorei te receber aqui. Eu vou deixar os contatos da doutora. Então, anotem. 0 operadora 11 20 90 7733. 0 operadora 11 2090 7733. O e-mail que a doutora disponibiliza é o atendimento@clinicaguidoni.com.br. Vou repetir, atendimento@clinicaguidoni.com.br. O site é www.clinicaguidoni.com.br. E no Facebook é facinho de encontrar também, facebook.com/Clínica Guidoni. Doutora, volto sempre, adorei conversar com muito você. Obrigada, Denise. Sobre esse assunto que é um dos mais pedidos aqui no consultório, doutor. E por mais que, assim, por mais que seja falado, vai ter sempre dúvida. Sempre. As dúvidas vão se renovando, né? E ainda bem que cada vez a gente tem mais respostas para oferecer, né, doutora? Obrigada. Obrigada a você. Bom fim de tarde. Obrigada.